Olá pessoal, nessa semana nós iremos estudar telhados e coberturas. E o nosso enfoque principal nessa aula são as coberturas ou telhados, telhados cerâmicos. Mas eu não vou deixar de falar de outros tipos de telhados que são menos utilizados. Primeiramente, quais são as funções de um telhado? Algumas são bem óbvias. Por exemplo, proteger o espaço interno da edificação das intempéries. Isso é a primeira coisa que logo a gente pensa, mas o telhado, a cobertura, ela tem outras funções, como dar privacidade aos usuários. Já imaginou se a gente morasse do lado de um edifício e a nossa casa não tivesse telhado? Os moradores do edifício iam conseguir ver o que estava acontecendo dentro da nossa casa, né? Então o telhado ajuda a nos dar privacidade. Ele ajuda muito a proporcionar conforto térmico e acústico. E a gente, por experiência, sabe que alguns tipos de telhado têm um melhor desempenho ou um pior desempenho. O que a gente não sabe, ou que a maioria não sabe, né, é que isso depende muito das condições climáticas do local, né? Um telhado que funciona bem termicamente em um local específico, não quer dizer que ele vai funcionar bem em outro local. Contribuir esteticamente para a edificação. A gente, profissionais de edificações, arquitetos, engenheiros, técnicos em edificações, a gente pode tirar muito proveito de um telhado para embelezar uma edificação. E o contrário também acontece. Às vezes uma edificação sem projeto, ou que o projeto não foi bem concebido, ou que o projetista não pensou direito como que aquele telhado ia casar com aquela edificação, ele pode contribuir negativamente para a estética daquela. Aqui a gente tem um telhado verde, que é quando a gente planta a vegetação na cobertura, né? A gente tem que pensar em alguns sistemas construtivos e alguns detalhes construtivos, né? Além do que comumente a gente usa numa cobertura convencional, como por exemplo, a gente tem que pensar em drenagem, a estrutura ela tem que suportar o substrato, né? A terra, a areia, que vai onde essa vegetação vai ser plantada, e também do sistema de irrigação. Esse tipo de cobertura ela pode ser utilizada também para proporcionar conforto térmico, mas não aqui no caso da cidade de Nova Venécia, que esse tipo de cobertura ela proporciona um grande atraso térmico. A energia térmica que incide em cima da cobertura, ela demora muito tempo para atravessar essa camada e chegar no interior das casas. E a NBR 15.220, ela recomenda que aqui em Nova Venécia a gente use coberturas leves e refletoras. Quando a NBR fala que ela é leve, é uma cobertura com baixo atraso térmico. Aqui nós temos uma cobertura de sapê, né? Sapê é uma planta. Esse tipo de cobertura ele era utilizado em edificações indígenas, né? E a gente herdou um pouco isso nos nossos antepassados, a gente absorveu essa técnica construtiva, mas a gente normalmente usa ela com uso bem específico. O telhado de sapê normalmente é usado em quiosques, porque ele dá um visual mais rústico, né? Mais despojado para a edificação. Aqui a gente tem um telhado ricamente ornamentado. Dá para ver que assim, a principal função desse telhado, além da função óbvia dele, ele tem uma função estética muito forte, né? Ele é todo ornamentado, os sinais das telhas são todos trabalhados de forma bem requintada. E aqui a gente tem um telhado que é um telhado típico de celeiro norte-americano, né? Vocês conseguem perceber que a inclinação do telhado é bem mais acentuada na ponta dele, né? Lá na comieira. E depois ela muda a inclinação. Quando um telhado muda a inclinação, a gente chama ele de rabo de pato. Mas ele é inclinado assim na ponta para a neve não ficar presa nesse telhado. E ele usa uma inclinação maior, bem maior que a gente usa nas nossas casas aqui no Brasil. Aqui a gente tem duas casas coloniais, né? A da esquerda, ela tem um beiral, né?
E esse beiral, quando fica aparecendo a ponta do caibro, a gente chama ele de beiral de cachorra. E a foto da direita é um telhado embutido, é uma casa colonial com um telhado embutido. Então tem uma platibanda e o telhado foi escondido. Então essa solução aí de esconder o telhado, ela já vem lá desde do Brasil Colônia. Aqui a gente tem uma estrutura interna, né, de um telhado, e percebam que a gente pode tirar proveito estético, inclusive, desse trabalho com a madeira, né? É uma estrutura muito bem feita, né? A madeira muito bem acabada. Dá para perceber que o carpinteiro que executou esse telhado, ele tomou muito cuidado. A madeira, a gente usa a expressão que ela foi aparelhada, né? Ela foi passada numa plana. Então ela está toda lisa, foi lixada e os encaixes são encaixes perfeitos. Então é um tipo de trabalho que fica muito bonito de se ver também, olhando o telhado por baixo, né? A estrutura dele. Aqui a gente tem um telhado extremamente complexo, né? Acredito que foi um telhado que demorou muito tempo para ser executado e ele tem várias e várias águas. Vocês se lembram de desenho técnico, quando vocês têm que calcular a inclinação das águas do telhado e desenhar aquele telhado? Imagine o quanto foi complexo desenhar esse telhado. E os telhados, a gente pode usar vários materiais diferentes para a confecção de telhas. A gente tem telhas cerâmicas, que são muito comuns, né? Fibrocimento, que são essas telhas que aqui na nossa região a gente chama de Eternit, mas tem outras marcas também que são populares. Na região da minha cidade natal, eles não usam Eternit, eles usam outra marca que chama Brasilite. Então esse tipo de telha lá é chamado de Brasilite, mas tem várias marcas. A gente tem telhas de metal, inclusive a maioria das telhas aí da nossa escola são telhas metálicas, telhas de vidro, a gente tem telhas de material orgânico, a gente tem telha de celulose, por exemplo, e a gente tem de outros materiais também. A gente tem telha feita de bambu e por aí vai. A gente tem telha de rocha, telha de asfalto, a gente tem telhas de materiais reciclados também, a gente tem telha de tubo de pasta de dente, então é uma infinidade de materiais que a gente pode usar para fazer telhas. E aqui são alguns tipos, eu não vou falar de todos não, mas só para ilustrar que a gente tem vários formatos diferentes de telha, né? Normalmente as telhas cerâmicas, a gente acha um formato em que a gente tem capa e canaleta, e que pode ser chamado de macho e fêmea também. O que é isso? É quando a telha que vai em cima é diferente da telha que vai embaixo. Então a telha de cima a gente chama de capa, a de baixo de canaleta. E algumas empresas, e aqui na nossa região também, eles chamam de macho e fêmea. Mas eu acho mais elegante chamar de capa e canaleta, e eu acho que faz mais sentido também. E a gente tem as telhas Duplan. As telhas duplas, a capa e a canaleta, ela fica numa telha só e a gente vai encaixando elas. E aqui, essa primeira telha aí, que é a romana, a gente consegue achar com facilidade aqui em Nova Venécia, e a gente consegue achar também muito a telha portuguesa. A gente tem uma telha também que é chamada de telha colonial. A telha colonial, ela não tem diferença entre a capa e a canaleta. E essa telha colonial industrializada que a gente consegue comprar hoje, na verdade o nome dela é paulista. A telha colonial mesmo é aquela telha que foi feita lá no Brasil Colônia, que elas eram feitas nas coxas, né, das pessoas. Então ficavam cada telha de um tamanho diferente, de uma grossura diferente, porque as coxas eram diferentes, e inclusive gerou uma expressão que é muito usada em Minas Gerais, que é quando a pessoa fez uma coisa mal feita, eles dizem que a pessoa fez aquilo nas coxas. Então é porque o método de fabricação de telha era usando a coxa como forma. E aí as de fibrocimento, a maioria das telhas são onduladas, e
E tem tipos de ondas diferentes, né? Ondas pequenas, ondas grandes, ou ondas com formatos diferentes, como por exemplo essa canalete 90, que é um tipo bem parecido com o que foi utilizado na nossa escola. A gente tem todas essas telhas que a gente tem, telhas cerâmicas, a gente tem um equivalente a ela em telha de vidro. E por que a gente tem essa telha de vidro? É para entrar uma iluminação zenital, para entrar uma iluminação vinda de cima, mas isso funciona só quando a gente não tem laje nem forro. Então, por exemplo, eu tenho uma varanda e eu acho aquela varanda escura, eu posso colocar umas telhas de vidro nela que vai aumentar a quantidade de iluminação natural naquele ambiente, né? E mais à direita, aí no canto superior, a gente tem uma telha que é sanduíche com poliuretano. A gente tem sanduíche também com isopor. Então, estão duas folhas metálicas, uma em cima e uma embaixo, e no meio a gente tem um isolante termoacústico. E as telhas da escola, de vários blocos, são desse material. Por exemplo, da mineração, eles usam telha sanduíche. Aquele bloco novo que vai ter a sala de artes, ele também foi feito com telha sanduíche. E logo abaixo delas a gente tem algumas telhas asfálticas. As telhas asfálticas elas são um pouco comuns no Brasil, porque elas são muito boas para telhado com neve, mas a gente tem um exemplar veneciano, que é a nossa prefeitura. A prefeitura de Nova Venécia, o telhado dela foi executado com telhas asfálticas. E eu acho que vocês vão lembrar, eu creio que vocês já assistiram o desenho dos Simpsons. Sim? Então, o telhado da casa dos Simpsons é um telhado de telhas asfálticas. Quando eu falar mais especificamente delas, vocês vão ver. De vez em quando o Homer sobe em cima para fazer algum reparo, né? A gente consegue ver que ele consegue levantar a telha e eles andam no telhado com frequência, né? No tipo de telhado que a gente usa no Brasil, a gente não consegue ficar andando no telhado com segurança e sem quebrar telhas, né? Telhas cerâmicas, a gente tem que ter muito cuidado para andar sobre elas. Então não é indicado que a gente ande. Agora a telha asfáltica é muito tranquilo você andar sobre elas. E as três telhas de baixo aí que nós temos são telhas de pedra, de ardósia, que a gente tem alguns exemplares no Brasil, mas elas também são mais usadas em países de clima frio. Até pela coloração dessas telhas, né? Elas captam muita energia térmica. E vocês devem lembrar disso de desenho arquitetônico, mas a gente tem uma classificação de telhado quanto ao número de águas. A gente tem telhado de uma água, ou ele também pode ser chamado de meia água, de duas águas, de quatro águas. É possível ter de 3 também, de 5, de 6, de 7 e por aí vai. Então a gente pode escolher quantas águas a gente vai fazer um telhado e fazer o desenho disso, o projeto. Eu não vou entrar em detalhes porque vocês já fizeram isso em desenho arquitetônico. E aqui a gente tem um exemplo desses telhados com muitas águas. E aqui eu tenho uma tabelinha, mas a gente tem um número de telhas muito maior do que esse, né? Mas às vezes eu faço essa pergunta em prova e tem gente que erra. Mas o que define a inclinação de um telhado? É o tipo de telha que você usa. Então, o fabricante ele já escreve embaixo da telha, né, qual que é a inclinação máxima e a inclinação mínima dessa telha. E normalmente o que é a galga? A galga eu vou explicar o que é depois. Mas o que define a inclinação do telhado é o tipo de telha que você usa. E como que isso funciona? Quando a gente tem telhas que são grandes, por exemplo, a telha de Eternit é uma telha grande, uma telha bem grande. Então a gente usa inclinações menores. Agora, quando nós temos telhas pequenas, como por exemplo a telha francesa é pequena. Então a gente precisa de uma inclinação maior para a água conseguir escoar e não entrar entre as telhas. Já com a telha de Eternit, como ela é uma telha grande, a sobreposição entre uma e outra é grande também, a gente não tem muito esse problema. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a telha paulista, a paulistinha, né? Que normalmente a gente usa, ela é de 30%, a telha colonial 32%,
o mínimo, a inclinação mínima dela, né? E se a gente for lá na telha francesa, a inclinação mínima dela é de 50%. E a telha brasilite, que é equivalente à Eternit, né? A inclinação mínima dela é 8,7%. Então, a inclinação bem mais baixa quando a gente tem Eternit. A telha francesa, que é uma telha pequena, inclinação mínima de 50%. Nessa imagem aqui, a gente tem nomes de outros elementos do telhado, né? Que são as madeiras que compõem a tesoura do telhado. No telhado de telhas cerâmicas, né? Então, o conjunto a gente chama de tesoura, que é uma treliça, né? Uma treliça que a gente chama ela de tesoura. E cada elemento dessa treliça ela tem nomes específicos, né? Então, vamos começar por essa peça comprida que fica embaixo, a gente chama ela de linha. Conectada na linha, nós temos dos dois lados as pernas, e as pernas se conectam em cima no pendural, que é essa peça vertical. E ligando o pendural nas pernas, nós temos as mãos francesas. E um detalhe muito importante, que o pendural ele não pode encostar na linha. Então a gente usa o estribo para ele só não sair da posição dele, mas ele não chega a encostar. Eu vou mostrar alguns detalhes mais à frente. E eu não falei das terças. As terças são peças que elas estão perpendiculares em relação às tesouras do telhado. Então a gente consegue ver só uma seção dela, mas elas são peças compridas também. A terça de baixo, a mais embaixo, a gente chama ela de frechal. As terças intermediárias a gente chama de terça mesmo. E a terça do topo, que fica apoiada em cima do pendural, a gente chama ela de comeira, que é o mesmo nome que tem aquele elemento de telhado que eu mostrei na planta de cobertura, né? E a linha, que é a peça de baixo, ela pode estar apoiada na laje, no berço, que é como se fosse uma cintinha de amarração de concreto que vai em cima da parede, ou se não tiver o berço, pode ter um contraferechal, que é uma peça de madeira, ok? Essas ligações elas também podem ser reforçadas com peças metálicas, né, que a gente chama de grampo. E as terças também elas podem ter uma outra peça de madeira apoiando ela, que é um triângulo de madeira que a gente chama de escora. Aqui a gente tem um desenho da tesoura, né, mas também do telhado completo. Então a gente consegue ver o nome de outras peças. Ó. Aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, que as terças são peças compridas, né? Então, e aí nessa imagem eles estão chamando todas de terça, mas a primeira terça, a terça mais de baixo, a gente chama ela de frechal, a do meio a gente chama de terça mesmo, e a de cima a gente chama de comeiro. E aí a gente tem outras peças diferentes, né? A gente tem as ripas, que as telhas elas ficam apoiadas nas ripas, e os caibros, que ficam apoiados nas terças, e as ripas apoiadas nos caibros. E a gente tem a testeira também, que ela é um arremate e ela fica na ponta dos caibros, arrematando o telhado. Aqui a gente tem os nomes de algumas peças de telhado, mas são os nomes comerciais, né? Por exemplo, você vai precisar de uma peça de madeira para fazer uma linha, a gente não vai chegar na loja de material de construção e falar que você quer uma linha. Ele vai vir com a linha de pesca. A gente vai comprar uma viga de madeira. Então, a viga ela tem que ter mais de 4 centímetros de espessura e a largura dela fica entre 11 e 20. Só que essas dimensões elas vão variar um pouquinho de região para região.
Por exemplo, o caibro aqui na nossa região. O caibro, a espessura dele pode ser de 4 a 8 e a largura de 5 a 8. A gente tem dois caibros aqui. A gente tem um caibro que ele mede 4 por 7 e tem um outro que mede 7 por 7. Então é o tamanho de caibro que a gente consegue comprar aqui. A viga aqui, ela também é múltiplo de 7. A gente consegue comprar ripa aí de... a gente tem 7 por 11, 7 por 14, 7 por 21 e por aí vai. Então, normalmente, é os tamanhos que a gente consegue achar. E aqui a gente tem um diagramazinho das forças em que cada peça do telhado, né, da tesoura, estão submetidas. E lembra que eu falei que o pendural não pode encostar na linha? Essas duas peças, elas estão trabalhando tração, né? Por exemplo, o pendural. Quando chove, a perna e as telhas absorvem água, o telhado fica mais pesado. Então, o pendural tende a descer e as pernas seguram ele para cima. E a mão francesa empurra ele para baixo. Então, ele fica tracionado. E as pernas também, elas tendem a abrir. E a linha que segura as pernas. Então, ela também fica tracionada. E as pernas e a mão francesa, elas sofrem compressão. E as 3/3, tanto a frechal, a terça intermediária, quanto a cumieira, elas sofrem o esforço de flexão. E aqui são algumas emendas, né, ou sambladuras. Sambladuras são emendas sem usar parafusos, né? Então, sambladuras para a gente emendar peças que vão sofrer compressão, que vão sofrer tração e que vão sofrer flexão. Emendas diferentes. Bom, pessoal, continuando falando sobre as sambladuras, aqui a gente tem uma sambladura da ligação entre o pendural e a perna. Então, a gente pode fazer ela de duas formas, né? Tanto do jeito do lado esquerdo quanto do lado direito. Só que do lado direito é mais eficiente do ponto de vista das forças que estão submetidas ali, né? Nós temos também, né, nesse desenho de baixo, um elemento metálico, que ele pode ser usado ou não, né? Mas ele ajuda a aumentar a resistência nessa ligação. Aqui também sambladura, a ligação da mão francesa no pendural. Então a gente cava um pouquinho o pendural para entrar com a mão francesa. E reparem que o pendural chegando na linha, ó, ele não chega a encostar na linha. A ligação da mão francesa na perna, também a gente faz esse recorte, essa sambladura para poder encaixar os dois. Aqui a sambladura da perna chega encostando na linha, então a gente faz esse entalhe na madeira, esse recorte, encaixa. E aqui a gente tem o uso do grampo, né, que é esse elemento metálico que vai aumentar a força de ligação nesse local. E aqui é o detalhe da sambladura do pendural na linha. Então, eles não chegam a encostar, a gente deixa uma diferença de 2 centímetros entre um e o outro. Para que quando o telhado movimente, por exemplo, chova, a telha absorva a água, ele aumenta o peso, ele vai ceder um pouco, mas mesmo assim ele não pode encostar na linha, senão a linha, ela para de trabalhar com tração pura, ela começa a trabalhar com flexão, né? E aí o que vai acontecer, e a gente vê muito isso, porque várias pessoas que executam telhado, às vezes a pessoa nem é um carpinteiro, né, um pedreiro que faz o telhado, ele encosta o pendural na linha e a linha abaula. A linha não era para abaular, ela está tracionada, então não faz sentido ela abaular. Ela abaula quando o pendural encosta nela e ela começa a trabalhar um esforço de flexão. Aí acontece esse tipo de abaulamento, que não é para acontecer. E aqui a gente tem estrutura completa no telhado, né, com as suas tesouras, as suas terças, caibros e ripas. E depois que essa estrutura toda está pronta, a gente vai começar a colocar as telhas, né? Então as telhas a gente sempre começa a colocar ela de baixo para cima. Então a gente começa lá de baixo, vai colocando uma telha sobre a outra, né? E a telha de cima trava a de baixo. Então a gente sempre começa de baixo, coloca uma fileira inteira,
depois a gente vai colocando as telhas de cima. Então ela vai travando de baixo e na hora que chega lá em cima a gente coloca uma telha específica e ela é sentada com argamassa, uma argamassa com traço igual de argamassa de emboço, e a gente fixa ela ali em cima com a argamassa e ela prende as telhas de cima. Um detalhe muito importante que a ripa de baixo ela sempre tem que ser dupla. A ripa da primeira telha. É que a gente coloca a primeira telha, olhem esse desenho da esquerda. A gente colocou a ripa dupla e colocou a primeira telha. A segunda ripa ela não precisa ser dupla, porque eu vou ter uma telha em cima da outra. Então a primeira ripa ali, eu tenho duas ripas e uma telha. Na segunda ripa eu tenho uma ripa e duas telhas. Depois eu tenho uma ripa e duas telhas e vai assim até o final do telhado, até chegar lá na telha do cumieiro. Se eu colocar só uma ripa na primeira telha, ela vai ficar com inclinação diferente do restante do telhado, por isso que a gente coloca a ripa dupla. E aqui é mostrando como que a gente faz a telha do cumieiro, né? Que ela tem um formato diferente, ela parece um telhadinho de duas águas, de uma residência. A gente coloca ela e assenta ela com argamassa. E aqui são algumas telhas especiais. Então, a gente tem telhas especiais, como por exemplo essa do lado direito, que é um lanterninho, que ela não é a chaminé, apesar que parece, mas ela tem a função, vocês já estudaram o movimento de convecção, né? O ar quente sobe, o ar frio desce. Então ela tem a função de ter um lugar ali para o ar quente do telhado, que ficou entre o telhado e a laje, ou o telhado e o forro, ele sair. E isso a gente melhora o comportamento térmico dessa edificação. E do lado esquerdo a gente tem uma telha de lateral, né? Então uma aba dela é prolongada para ela fazer o acabamento. Esse tipo de acabamento aqui na nossa região, como esse tipo de telha não é encontrada aqui para vender, eles colocam uma telha deitada, sentada com argamassa. Eu creio que vocês compreendem o que eu estou falando, porque vocês já devem ter visto, né? É muito comum aqui na nossa região. Aqui a gente tem um telhado, uma telha asfáltica. Como eu falei anteriormente, esse tipo de telha ele é mais utilizado em países de clima frio, porque ele é um telhado excelente tipo de telha excelente para telhado de neve, né? A neve desliza com facilidade nessa telha asfáltica. E ele tem uma coloração escura, apesar que a gente pode ter telhado asfáltico vermelho, verde, mas são sempre tonalidades mais escuras. Então capta muita energia térmica, que é o que a gente não quer aqui, né? Mas aqui a gente tem uma casa típica norte-americana com telha asfáltica. E aqui a gente tem a Prefeitura de Nova Venécia, que também usa telha asfáltica. Reparem com a inclinação também bem mais acentuada do que uma telhado de telhas coloniais. E como que esse tipo de telhado funciona? A gente tem uma estrutura parecida com o que a gente usa com telhas cerâmicas, só que embaixo dos caibros ele tem um forro, tem um material que é um isolante térmico, termoacústico, e em cima dele a gente tem mais umas chapas de madeira e as telhas são presas nessa chapa de madeira. Essas telhas são flexíveis, né? A gente também começa das de baixo para as de cima, e ela é pregada nessa tábua que fica em cima dos caibros. Então, essa foto seguinte aqui é uma foto de como fazer a manutenção, mas acho que dá pra gente entender bem, né? Então, começo de baixo, vou pregando ela com martelo e prego convencional, vou pregando e a telha de cima cobre o prego da telha de baixo. E assim protege ele não vai entrar em contato direto com a água. E como o telhado ele usa uma inclinação bem acentuada, a água passa e não chega a enferrujar esse prego. E aqui a gente tem um telhado com telhas de rocha, com um telhado de ardosa, né? Nessa foto aí ela está bem rústica, mas ela pode ser trabalhada e ficar mais apresentável, né? A técnica construtiva dela é relativamente parecida com a técnica que a gente usa para assentar telha asfáltica, né? Só que aí a gente tem ripas, né? E essas telhas, elas são presas nas ripas.
E também a gente começa de baixo para cima, vai intercalando essas telhas, uma vai cobrindo a outra e a telha de cima cobre o prego da telha de baixo. É interessante vocês observarem, olha olha o tamanho dessa telha e quanto que é a sobreposição dela. A sobreposição dela é uma sobreposição grande. Isso é para garantir estanqueidade, para a água não entrar entre as telhas. E ela também é usada com inclinação mais acentuada. Olha os arremates delas nos cantos. Aí, nesses cantos tem uma telha especial, com formato ligeiramente diferente, que faz esse acabamento. E assim, eu nunca vi ao vivo um telhado de telha de ardósia, né? Que é difícil de encontrar, mas a gente tem uma representante aqui numa cidade de Minas Gerais, cidade de Pompeu, que é uma cidade do sul do estado de Minas Gerais, que é uma região mais fria. Pessoal, essas foram as referências que eu usei para montar essa aula. E qualquer dúvida, na nossa sala, a gente tem, na sala virtual, né, tem um fórum de dúvidas abertos que vocês podem tirar suas dúvidas através do fórum. Também podem me mandar e-mails.